Boa noite a todos. Depois deste momento que acalenta o nosso coração, desperta em nós um sentimento maravilhoso que nos ajuda e que nos prepara para este momento que nós vamos ter, recebendo o esclarecimento do Evangelho através das palestras de Emmanuel. Nós agradecemos ao Mestre por esta oportunidade de aqui podermos estar bebendo na fonte de luz que é o vosso Evangelho, participando deste momento de aprendizado e agradecendo desde já o amigo querido que veio nos trazer o auxílio para entender melhor este texto. Que a vossa paz, Mestre, seja acolhida em nosso coração, para que cada vez mais os nossos pensamentos sejam pacificados, pacificando as nossas atitudes e nos tornando os vossos verdadeiros discípulos, porque estamos seguindo o exemplo que vós nos deixastes, exemplo de amor, de serviço ao próximo. Obrigado por esta casa que nos acolhe, pelos amigos espirituais que nos assistem, que nos intuem, pelas atividades que esta casa tem desenvolvido, abraçando a todos aqueles que necessitam e que nos buscam. Obrigado pela vida, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso aprendizado, pela oportunidade reencarnatória. E rogamos que o teu amor envolva todos aqueles nossos irmãos que estão passando por momentos tão difíceis, perdendo seus lares, tendo que procurar outra pátria, outro abrigo, que nós possamos, como cristãos, abraçar estes irmãos, que sejam todos eles bem-vindos. E que todos nós saibamos viver na fraternidade que o Mestre nos ensinou, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer à casa pelo convite. É a primeira vez que eu estou aqui. Já estive aqui outras vezes, não na condição de palestrante, mas, mais uma vez, muito obrigado ao grupo. A tarefa que me foi dada foi de tentar transmitir para vocês algo em relação a credores diferentes. As mensagens de Jesus são tão boas que elas nos permitem encaixá-las em vários setores da vida. Muitas pessoas pensam que a mensagem do Cristo foi apenas uma mensagem religiosa, né? Não. O Cristo nos deixou um verdadeiro manancial de informações que nós podemos trabalhar da forma que melhor nos convém. Quando a gente fala de credor, pressupõe-se que exista uma dívida. Se existe alguma dívida, alguma hora terá que ser paga. Jesus nos disse que nós só entraríamos nos céus se não tivéssemos uma dívida sequer, por menor que seja. Ora, se eu tenho que saldar todas as minhas dívidas, de alguma forma chegará o momento em que nós seremos cobrados. Aí eu vou contar uma historinha, né? Quando a gente vai lá na Caixa Econômica e pede um empréstimo de 30 anos para pagar a casa, a gente faz festa. É uma alegria dentro de casa. Comprei minha casa própria. Olha que maravilha, agora eu não pago mais aluguel. Só que o tempo vai passando e as prestações começam a pesar mais nos ombros.
E aí a gente entra em desespero. Nossa Senhora, como é que eu vou pagar essa dívida? Como saldar essa dívida? Eu estou falando de 30 anos. Em condições normais, ninguém em 30 anos esquece aquele primeiro dia que contraiu aquele empréstimo. Segunda posição para a gente refletir. Nós temos em média hoje, o ser humano com a tecnologia que nós temos hoje, vai tranquilamente passar dos 90 anos. Né? Então, hoje, a medicina nos proporciona muitas situações de conforto que nós não tínhamos anteriormente. Né? Principalmente eu, né? Que já tenho uma certa idade. E aí, lá na minha juventude, eu fumei que não acaba mais. Eu bebi que não acaba mais. Eu fiz uso de drogas que nunca, muito naquela época. Aí eu chego na minha idade, vou ao médico, e o médico vira e fala assim: senhor, infelizmente o senhor está acometido de um câncer pulmonar. Eu saio reclamando e dizendo a Deus que Ele não é justo comigo. Por que comigo esse câncer? Eu não reflito em momento algum que eu construí a destruição do meu pulmão. Aí o câncer, gente, é o credor diferente, porque ele vai cobrar. Ele vai falar para mim: você lembra o tanto que você me ajudou, a mim me prejudicou? Então agora eu quero que você faça o seu esforço para me retornar à saúde. Vocês começaram a entender que nós temos algumas coisas que nós podemos identificar o credor diferente em uma apenas encarnação. Então, logo na primeira linha do texto de Emmanuel, ele diz que todo inimigo deve ser estudado minuciosamente. O que ele está querendo dizer? Procure as raízes desse inimigo. Aí eu vou acrescentar: estará realmente nele, no inimigo, aquilo que eu reclamo hoje? Na segunda frase ele diz que atualmente nós discordamos das nossas cobranças, né? E aí a gente sabe, quem está no meio espírita conhece muito uma situação que eu vou contar. Engraçado, o filho de fulano nasceu, tem 2 anos e tem um câncer. Coitadinho, não fez nada para merecer. Que injustiça de Deus. Essa criança, com a ajuda da medicina, chega aos 20 anos e é impedida de conviver normalmente no nosso âmbito. E aí, pela bênção do esquecimento, ela provavelmente vai revoltar. Porque ela não sabe o que ela fez, o empréstimo que ela fez no passado, para que ela esteja sendo cobrada agora. Por quê? Tudo aquilo que nós fazemos no tocante à saúde,
a saúde um dia irá cobrar. Pode não ser nessa, pode ser na outra, né? A mesma coisa acontece. Engraçado, eu estou com um problema de pulmão. Meu pai fumou a vida inteira e morreu sadio. Será que ele morreu sadio? Chegará o dia que o credor dele vai aparecer. Bom, eu dei esses dois exemplos para que a gente comece a entender aonde que o Emmanuel foi trazer para nós que o meu inimigo é o maior benfeitor que eu tenho. É uma contradição inicialmente. Como é que aquele que me prejudica é aquele que me faz mais bem? Pois bem, se eu tenho um inimigo, nós temos que entender que um dia eu fui amigo dele. Não existe inimigo daquele que eu não conheço. Então, nós temos o hábito de dizer, esses inimigos, eu não sei o que eu fiz, hoje, por que ele me persegue? Você já foi amigo. Você já dividiu o mesmo lugar com esse inimigo. Só que num determinado momento, alguém fez ou falou alguma coisa que essa amizade se quebrou. E o pior, deixou marcas profundas. E aí, aquele que se julgou mais prejudicado passa a ter o interesse de cobrança. Então, não tem, meu pé me dói. Se eu fui desagradável, se eu prejudiquei alguém, esse alguém às vezes até tenha se calado diante de mim, mas ele guardou no coração aquela situação negra, muito ruim, muito pesada. E um dia ele vai botar isso para fora. E aí, nós estamos num planeta de prova e expiação. Nós estamos num planeta que ainda existe muitos espíritos com baixo padrão moral. E eles vêm para cobrar. Aí, né? Eu até dou uma parada. Aí a gente arruma aquela sogra insuportável. Será que a sogra insuportável está na minha vida apenas porque ela quer ser insuportável? Aquele filho rebelde que faz uso de droga, álcool, coisa que eu nunca fiz e nunca ensinei a ele. E eu sou obrigado a sair de madrugada, qualquer hora, para procurar e trazê-lo para casa. Por quê? Tem tantos pais que não têm problema. Por que eu teria que ter? Então o Emmanuel nos convida, ao invés de brigar com nossos inimigos, fazer um estudo bem aprofundado da situação. Porque a primeira coisa que o Hugo faz é o seguinte: o problema não é meu. Eu estava aqui rezando, vou na casa espírita, sou convidado para fazer palestra, não faço nada de errado e está acontecendo isso comigo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, por que eu permiti que isso aconteça comigo? E às vezes, gente, a gente não vai encontrar a solução nesta encarnação. Daí a nossa vantagem nesse sentido. Nós sabemos que o Hugo hoje é isso, resultado de todas as encarnações que ele teve. Provavelmente eu atormentei a vida dos outros aí para trás. Então hoje, se eu aparecer com algum que queira me atormentar,
eu vou fazer o que Jesus mandou. Reconcilia-te com ele. Ore por ele. Não deseje o mal para ele. Porque Jesus, em momento algum, pediu que eu ficasse de abraço e beijo com o meu inimigo. Ele pediu que nós tivéssemos uma atitude de amor para o nosso inimigo. Ninguém vai sentar numa rodinha, né, e ficar batendo altos papos com o inimigo e largando o amigo do lado. Isso é natural. Lei de atração e repulsão. Isso é físico, não é do coração. Quando a gente não gosta de alguém, que ela chega perto, o que acontece? A gente até arrepia. Fala, nossa Senhora, Jesus. Isso é natural. Senti essa situação. O que eu faço? Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus clareie o caminho dela, que ela possa mudar, para que ela não gere essa carga. E toca. Outra coisa importante, que quando eu peço para que os espíritos, Deus, ajude aquele meu inimigo, eu também tenho que pedir a Deus, Deus, permita que eu tenha força de que nesses momentos de convívio direto, eu tenha paciência, eu tenha amor, eu tenha atitudes que ajude a minimizar. Por quê? Muitos desses inimigos, sendo nossos amigos do passado, nós podemos reconquistá-los. Talvez nunca mais com aquela mesma atitude de antes. Mas eu já passo a não sentir repulsa pelo meu inimigo. Eu torço para que ele siga o caminho dele e que ele seja feliz. E eu não falo assim, seja feliz, mas longe de mim não. Porque aí eu estou imaculando o meu pensamento. Então, amar os inimigos é pedir que eles tenham melhor sorte. Porque se hoje ele está me castigando, ou eu entendo como castigo, foi porque fatalmente eu fiz alguma coisa. No meio espírita, a gente tem uma mania danada de falar que tudo é ação e reação, né? Realmente é. Mas, engraçado que todo mundo só fala para os outros e quando os outros estão em dificuldade. Eu não falo assim, não, eu estou passando essa dificuldade de doença porque é uma ação e reação, porque eu fiz tal. Eu não. Eu falo, não, foi Deus que me mandou. Aí uns mais animados falam assim, mas eu vou suportar, né? Porque é Deus que quer. Deus nunca quis um ato de maldade contra nós. Nenhum de nós. Mas nós, com a nossa ainda dificuldade de entender Deus, fala que Deus mandou castigo. Não, não mandou. Por quê? Eu falo que Deus mandou o castigo porque eu não reconheço aqueles a quem eu devo. E o pior, a gente não reconhece o que a gente deve para nós. Que é um dos maiores inimigos, está dentro desse corpício aqui, ó. Está aqui dentro. Vocês já viram quantas vezes a gente vira a cara por dia por não ser atendido numa coisa que a gente pede? Vocês já viram quantas vezes a gente xinga alguém porque ela falou alguma coisa que eu não gostei? Isso sou eu. Isso não é o inimigo, não. O inimigo sou eu. E aí, o inimigo, para me atacar, ele é mais sutil. Ele vem e fala assim, Hugo, tem tanto tempo que eu não te encontro, mas você engordou bem daquela última vez, né? Aí é a morte. Para mim é a morte. Aí agora eu vou partir para cima.
o inimigo, como ele foi um amigo nosso, ele sabe aonde que eu não gosto de ouvir. E aí, ele tranquilamente chega perto do Hugo, quem gosta de mim. Não, Hugo, você até emagreceu, eu estou até preocupado com você. Eu tinha uma pessoa muito minha amiga, e ela chegava para mim, toda vez que eu ia na casa dela, ela olhava para mim e falava assim: eu vou conversar com a sua esposa, e ela está te matando, você está um cadáver. Olha para mim, o senhor tem cara de biotipo de cadáver. Mas era a maneira que ela tinha de lembrar que eu estava cada vez mais gordo, né? No início eu me aborreci, depois eu levava. Deixa para lá, o que eu posso fazer, né? Estou gordo mesmo. Então o inimigo, ele nos atinge porque ele sabe exatamente isso. Eu conheço a Marlene há um tempo. A Marlene, todo dia que me vê, ela me acha lindo. Ela é minha amiga. Ela nunca vai falar que eu estou gordo. Não é, Marlene? Nunca. Então, o credor indiferente, nós não precisamos ter inimigo, não. Tá? Na própria instrução do Emmanuel, olha, já que você sabe que vencendo o inimigo você chega mais depressa no céu, não precisa arrumar para frente, não. O que você já tem já dá suficiente para chegar no céu. Então, o que nós temos que aprender a partir de agora, né? Eu vou amar. Não, eu vou ser mais honesto. Eu vou começar suportando meus inimigos. Eu já não vou brigar mais com ele. Ele me tenta, tá bom, tranquilo. Fala outra, tranquilo. E isto começa a desestruturar o inimigo. Por quê? O inimigo passa a falar assim: eu chamo o Hugo de gordo. Não liga mais, eu tenho que arrumar outra coisa para atormentar ele. Porque essa já não está dando mais. Isso nós conhecemos no nosso meio, evolução espiritual. Aquilo já não me ataca mais. Eu já superei aquele problema. Eu estou em outro patamar. E aí, o meu inimigo que me atacava começa a falar assim: uai, o Hugo mudou, olha lá, está sorridente, está tranquilo, e eu estou aqui desse jeito. Não será que se eu mudar também eu vou ser feliz? O inimigo só para de atacar a gente quando nós mudamos o nosso padrão vibratório. Porque no atual padrão eu arrumei inimigo. Eu briguei com ele. Então, se eu quero ficar livre dele, eu tenho que melhorar o meu padrão. E outro detalhe, não peça para ele melhorar o padrão dele. Porque senão você está arrumando outra briga. Você começa a mudar e vai embora. Nós vemos aqui, no Espiritismo, a gente tem uma situação que é a obsessão. Né? Muitos espíritas até ficam obsediados de tanto ter medo de ter obsessão. Fica pior do que quem tem. E aí, o que acontece? Tudo que a gente lê, que a gente aprende, quem está me obsediando ou me cobrando ostensivamente, só muda se eu mudar a minha vida. Tá? Então, não esperem que eu vá resolver um problema de obsessão de outra pessoa. O que eu posso fazer é o seguinte, aqui ó, senta vocês dois aqui na cadeirinha do pensamento. Ó, você fez isso, dá para combinar? Dá para combinar aí? Dá para dar um abraço? Dá, está resolvido. Não dá? Vai continuar. Por quê? Porque os dois não mudaram o padrão. Então o credor chega e começa a cobrar. Aí eu escutei um vídeo, a pessoa contando que
que o obsessor começou a atacar aquela pessoa. Toda vez que ele atacava, a pessoa ia varrer a casa. Ele atacava, ela pegava a mão na vassoura e começava a varrer. E rezar. E aquilo foi passando. Um dia, o obsessor falou assim: eu não aguento mais ver essa mulher varrendo. Pelo amor de Deus, eu vou embora, eu vou arrumar outro para assombrar. O que ela fez? Ela mudou o padrão vibratório. Olha o que ela fazia. Ela varria e rezava. Então, o nosso credor, quando ele aparece na nossa vida, nós temos que agradecer. Agradecer a Deus a oportunidade de resgatar aquilo que nós ofendemos no passado. Né? Deu o exemplo da casa própria, deu o exemplo da saúde, e tem a turma que nas próximas 10 encarnações eu vou ter que encontrar, né? Porque eu não sou santo mesmo. Então, que eu tenha melhor condição de quando eles chegarem a mim, eu ter mais calma. Eu trabalhava em Lafayette e eu frequentava um grupo espírita lá. E lá tinha um rapaz muito estudado, muito conhecedor. E aí um dia a gente conversando na porta do grupo, eu chegava mais cedo e ficava conversando com ele. Aí eu falei de obsessão. Falei: fulano, obsessão assim. Ele fez a seguinte pergunta para mim: você teria coragem de matar alguém? Você está maluco eu matar alguém? Conhecendo o que eu estou conhecendo, você acha que eu vou matar alguém? Ele falou: eu, se fosse você, não pensava assim, não. Eu falei: mas por quê? Porque você pode, daqui umas 4, 5 encarnações, encontrar um desafeto seu, cuja saída é a morte do desafeto. Você estará preparado para passar por essa prova e não matá-lo? Peraí. Não, agora você quer acabar de matar comigo. Ele falou: não. Deus dá a prova de acordo com a nossa estatura moral. Nós fizemos coisas no passado que nós não temos condições de pagar hoje. E se o credor está aqui hoje, Deus já vê em nós a condição do resgate. Então, não tenhamos mais dó de nós. Eu sou tão infeliz. Tudo acontece comigo de errado. Eu tenho uma família terrível. Eu tenho um chefe horroroso. Está na hora de pagar o credor. O credor está batendo a porta e pedindo resgate. Mas, Hugo, como é que eu vou saber? Não pergunta, paga. Paga porque no futuro nós teremos condições de olhar para trás e ver nossos pecados de forma amorosa. O dia que me contaram isso, eu fiquei meio revoltado também. Falaram assim para mim: olha aqui, a partir de hoje começa a rezar pelos seus pecados do passado. Falei: e aí? Olha, reza que é melhor. Porque se te apresentarem um pouco do que você fez, eu não sei o que vai acontecer com você. Então, nós temos a bênção do esquecimento que Deus nos deu, exatamente para a gente crescer em moral e intelectual, porque vai chegar o dia que o credor não será o credor que está cobrando hoje. Por isso que Jesus, sabendo de tudo, virou e disse: reconcilia-te com o inimigo enquanto está a caminho. Resolve logo. Acaba com isso logo. Porque senão ele vai aparecer. Por quê? Porque
que eu disse? Nós não entraremos no céu se nós tivermos 1 centavo de pecado. Então, tudo que a gente fez será cobrado. Aí muita gente fala, mas eu só xinguei um pouquinho a minha mãe. Chegará o dia que você terá que ser xingado e engolir em seco. Só que Deus é tão bom que Ele põe a gente para engolir na hora que nós damos conta. Mas mesmo assim, filhos mimados que somos, a gente chora. Então, o credor diferente, ele faz questão de evidenciar as nossas falhas. O que nós vamos fazer a partir de hoje? Não vou nem perguntar, que vocês vão responder. Nós vamos simplesmente dizer, muito obrigado, vou me prontificar a mudar. Eu vou me esforçar. Porque aquilo que ele falou doeu dentro de mim. Se doeu, sinal que eu devo. Normalmente, quem é fofoqueiro tem um medo de rodinha que faz gosto. Vê 2, 3 assim no canto, está falando de mim. Aí começa a ficar naquele frenesi. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele faz isso com os outros. Então ele fica entediado. Só que nessa encarnação, as fofocas todas que ele fez, fazendo perder emprego, destruindo casamentos, botando pessoas na loucura, fazendo pessoas tomar atitudes extremas, suicídio, o credor vai vir. Então, quando ele chegar, nós temos que ter fé em Deus e dizer, Pai, me dê forças para que eu consiga me modificar, que eu consiga ver nesta oportunidade desse credor o caminho mais reto para o céu. Porque o credor, empurrando daqui e dali, faz a gente chegar lá. A casa tem desobsessão, essas coisas? Tá. Lá no Francisco de Assis chega um monte de gente desesperada por questões, alguns não chamam de desobsessão, até por falta de conhecimento, exatamente por isso. Eu não sei o que acontece comigo, o que eu mereço, mas eu estou acontecendo isso, eu estou acontecendo aquilo outro. E aí, lá tem os tratamentos, lá eles têm as terapêuticas necessárias, mas o que é isso? Isso nada mais é do aquele colega que compartilhou lado a lado comigo a caminhada, e que num determinado momento eu fiz assim. E ele saiu da relação, né, extremamente desgastado, e ele quer cobrar. E aí, a gente lê na literatura espírita casos fantásticos, casos que você fica assim, por é possível que uma pessoa faça isso? Faz. Então, os credores sempre existirão, porque no atual estágio que nós estamos, a gente ainda erra. E nem sempre erramos com o intuito de errar. Nós erramos porque nós somos falíveis mesmo, nós temos que admitir isso. E aí Jesus disse, já que você errou com fulano, enquanto você está encarnado, vai lá e pede desculpa para ele. Vai lá e se reconcilia. Aí os mais orgulhosos. E se ele não quiser? Jesus tinha a resposta. Problema dele. Você fez a sua parte. O problema é que eu não faço e nem ele.
E os dois pensando do mesmo jeito. Eu não vou lá, eu não devo. Se ele quiser, ele que vem aqui. E isso não fica de graça. Nós podemos não resolver nessa encarnação, que às vezes é a maioria dos casos. Nas encarnações posteriores, o credor vai aparecer. E aí, ao invés de eu tratar o credor como um inimigo que eu tenho que matar, que eu tenho que sumir com ele, porque quem não tem a sensação de vidas após vida, que acredita numa única vida, a morte é a solução para quem tormenta. Manda matar, acabou, pronto, não tem mais problema, viu o resto da minha vida normal. Para nós que sabemos que não é uma única vida, não adianta matar o credor, porque vai vir a dívida em dobro, né? Então, o que nós temos que fazer? É duro, Emmanuel disse, não é fácil suportar o credor cobrando naquele momento, mas faz a sua forcinha, porque você já tem condições de passar por essa prova. Não vamos ficar com mimimi, não vamos dizer que eu não dou conta, não vamos dizer que a culpa é apenas do credor. Não, se está aqui, e lembrando sempre, ele aponta os nossos defeitos. E a gente não gosta de ouvir os defeitos nossos sendo dito por outra pessoa. Se tem alguém que gosta aqui, depois vocês podem me contar que eu quero conversar, para me aprender. Porque não é normal para nós. Falou do que eu não gosto, eu fico bravo. Não adianta, né? Quem é casado sabe disso, né? Tem dia que as esposas levantam que, eu não vou falar com vocês, viu? Lá em casa eu tenho grande experiência no ramo, né? É a hora que eu tenho que ter calma. Às vezes não tenho. Ultimamente a maioria eu estou dando conta, mas tem hora que eu não dou conta. Por quê? Nós estamos unidos para crescer a Deus. E nós estamos juntos porque nós temos resgates a serem efetuados. Nós ainda não estamos na condição de espíritos superiores, onde a gente só troca energia boa. Nós temos um bocado de energia boa e um tanto de energia não boa. Então, nós nos reunimos em grupo para que a gente consiga evoluir. Deus não quis que o homem fosse um animal solitário. Deus quis que o homem fosse um animal social. Ou seja, eu dependo do outro para viver, né? Uma vez, conversando com meu filho, ele virou e falou para mim assim: pai, eu vou ter tanto dinheiro na vida que eu não vou precisar de ninguém. Eu falei: que Deus te abençoe. Agora eu vou só te lembrar uma coisa, meu filho. Vai dar 3 horas da manhã de domingo, você vai precisar de alguma coisa com todo o seu dinheiro e você não vai ter quem te ajude. Não existe isso. Falei: tá bom, então. Segue seu caminho. Semana passada ele chegou para mim e falou assim: você tem a boca ruim demais. Falei: o que foi? Você acredita que eu tinha o dinheiro e o cara não quis fazer o que eu precisava? Eu falei assim: demorou pouco para você pagar a língua. Demorou pouco. Porque Deus quer que nós nos ajudemos. Na terra, nós entramos com o dinheiro. Deus não tem nada contra. Mas que esse dinheiro seja dado com amor e recebido com amor. E às vezes, quem tem dinheiro não manda amor. Porque ele acha que ele compra tudo com dinheiro. E aí, na próxima encarnação, ele se propõe a vir sem dinheiro, ele vai arrumar a turma todinha que um dia ele fez aquilo.
Aí você vê um monte de gente desesperado. Então, depois de ler essa reflexão, eu espero que eu tenha ajudado para que a gente tenha a seguinte situação. Se tem a dificuldade, é um grande momento de crescimento. Não é de resgate, não é karma, não é olho gordo do vizinho, não é Deus contra mim. Chegou um momento que você está apto a tirar 10 na nota. Nós só não tiramos porque a gente não quer. Normalmente a gente quer colar do vizinho. E a prova que ele está passando, apesar de ser em tese igual, não é. Porque no universo tem milhões de espíritos. Nenhum é igual ao outro. Nenhum. Eu posso estar numa situação muito semelhante à sua. Meu coração é um, e o coração seu é outro. Então nossas provas não são iguais. Né? Então, todo mundo nasce, cresce, né? Casa, envelhece, morre. Isso é o padrão geral. Como passar cada etapa dessa é única. Única. Tanto que no hospital, eu tive uma época com meu irmão no Hospital Felício Roxo, lá tem um quadro assim no canto, e está escrito lá assim, qual a intensidade da sua dor? Você bota de 1 a 9. Aí eu fiquei curioso, né? É comigo mesmo, vou especular. A mesma situação que meu irmão estava passando, tinha gente do hospital que dava uma nota menor da dor do que ele. Eu falei, agora eu entendi. Então, a nossa prova cabe dentro do nosso esforço. Deus não dá uma migalha a mais para que a gente não tenha sucesso. Tirem da cabeça que Deus dá castigo. Deus nunca deu castigo. Nós é que violamos a lei. Por exemplo, dirigir embriagado é normal? Não. Se você bater, R$9.000 de multa. É a lei que está errada? Então já te falou, olha que eu só sei sair daqui bêbado, é 9.000 conto. Assim é Deus. Ó, ame. Ame para você ser feliz. E aí eu viro e falo assim, tomara que aquele vizinho se lasque. Pronto. Não estou na lei. Aí vem a continha, ó, vizinho se lasque. Tantas horas de sofrimento. Você não mandar o vizinho sofrer. Então não existe, Deus não castiga ninguém. Agora, se a gente plantou, nós vamos colher. E o Emmanuel disse que essa colheita do credor diferente é a maneira que nós temos de encarar, não pelo sofrimento, mas pela grande redenção e para que nós atingimos o único objetivo que nós temos. Nós estamos esses anos todos trabalhando para uma coisa só, que a gente não põe na cabeça. É voltar para os braços de Deus. E a cada hora que a gente erra, um pouquinho mais fica difícil de chegar a Deus. Porque Deus quer que todos nós sejamos extremamente felizes e puros. Deus não quer parquinho da maldade, Ele quer o parquinho do amor. E se existe maldade, é o Hugo que não cumpre a lei. E quando eu não cumpro, eu arrumo credores diferentes. Eles vêm aqui me falar, ó. E lembrando, gente, guarda isso.
com muito carinho. Eu já fui amigo daquele inimigo meu. Se eu já fui amigo, eu tenho condições de, se não voltar a ser amigo, pelo menos minimizar a situação. Você me desculpa perguntar, você é inimigo do Bush? Não? Não. Você é inimiga da Rainha Elizabeth? Eu não conheço ela, nunca estive perto dela, como é que eu vou ser inimigo dela? Agora, pergunta se eu sou inimigo dos meus vizinhos. Então, que nós transformemos os credores diferentes na oportunidade de chegarmos ao céu mais cedo. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a todos, e que essa passagem do Emmanuel sirva de alento, que acalente o nosso coração e nos dê motivação para que a gente suporte essas dificuldades que a vida nos impõe. Esses inimigos que, longe de atrapalhar a nossa evolução, são os elementos que nos levam para frente. Eu posso falar que eu tenho mais idade. Quantas vezes aconteceu comigo, umas 2 vezes, que eu perdi o emprego e achei que eu tinha perdido o céu. Tempos depois eu estava no emprego muito melhor do que eu estava antes. Então, aquele tratamento de choque me permitiu eu alçar uma coisa melhor. Então, que os credores nossos, nós tenhamos para eles mais amor, mais carinho, porque ele nos aponta o caminho correto para o céu. Os verdadeiros inimigos. Eles, é aqui que você tem que ir. E como é que ele fala? Apontando nossos defeitos. Boa noite a todos, que Deus ilumine a todos e que nós possamos voltar para casa melhores que chegamos aqui.